Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS 82 Português, PS 82 Português. Eu gostaria de fazer um vídeo agora que é um argumento em contra algo que o pastor Augustus Nicodemos Lopes postou em um dos seus vídeos pequenos no Facebook chamado Reels, onde ele diz que por causa da teologia que ele tem, a escatologia, a posição escatológica que ele tem, que é amilenialista, ele não considera que necessariamente esta guerra que está passando em Israel tenha qualquer coisa a ver com nenhuma profecia bíblica. Ele diz no vídeo de que as profecias em relação a Israel já foram todas cumpridas. Basicamente, Deus colocou Israel de lado. E o povo de Deus hoje é a igreja. Isso é um sério erro. É um sério erro teológico de interpretação. E chega até mesmo ser herético e extremamente perigoso. O que eu gostaria de dizer a você é o seguinte: a maneira que você vê o futuro determina a sua ação no presente. Isso é muito verdadeiro em relação a nós cristãos que estudamos a escatologia, as últimas coisas, os últimos dias. Existem basicamente três posições: pré-milenialista, amilenialista e então pós-milenialista. A ideia do milênio vem da Bíblia. A Bíblia fala a respeito do milênio, e lá em Apocalipse capítulo 20 é muito claro que se fala a respeito do milênio, e o capítulo 20 é exatamente depois do capítulo 19, que é muito importante, porque no capítulo 19 a gente vê a segunda vinda de Cristo, ou seja, a parousia. A questão do pastor Nicodemos e da sua posição amilenialista é que eles escolhem interpretar a Bíblia não literalmente, mas alegoricamente. Então, as profecias que são dadas a Israel no Antigo Testamento não são para Israel. São, em realidade, para a igreja. Porque Israel foi descartado do plano divino. Acabou. Israel acabou, não tem mais nada para Israel. Então, todo amilenialista ou pós-milenialista basicamente crê também no pós-tribulacionismo. Agora, alguns pontos do amilenialismo especificamente é que eles não creem, como eu já disse, eles não creem na interpretação literal da Bíblia. Muitas coisas são alegóricas e eles determinam o que é alegórico ou não. Eles não creem em um milênio de exatamente 1000 anos. Na realidade, o milênio, para eles, é um período longo de tempo. Eles não creem que Jesus jamais vai reinar nesta terra por 1000 anos, ainda que no livro de Apocalipse diz que Jesus vai reinar com vara de ferro por 1000 anos. Mas eles não creem porque eles acham que é algo alegórico. Eles creem que o reino de Deus, este reino milenar de Deus, já está em ação nos corações dos cristãos. Amilenialismo é basicamente a mesma coisa que pós-milenialismo, no sentido que eles creem exatamente a mesma coisa. A diferença é que pós-milenialismo tem uma percepção um pouquinho mais positiva das coisas, porque eles acham, o pessoal que é pós, eles creem que o mundo todo, ou quase que o mundo todo, vai se converter, e de repente a gente vai ter o mundo mais lindo que possa existir. Aí Jesus vem, aí tem o juízo final e todo mundo vai para o céu, porque a igreja fez uma obra tão boa, uma obra tão maravilhosa de pregar o evangelho, que as pessoas estão se convertendo, estão vindo a Cristo. Isso é ridículo. Aqui nos Estados Unidos tem
Tem um senhor chamado George Barna. Ele tem uma empresa chamada Barna Group. E o que eles fazem são estudos estatísticos a respeito do estado da igreja. Eles fazem isso por décadas. E eles lançaram um reporte, não faz muito tempo atrás, uns 2 meses atrás, onde eles dizem assim, que nos Estados Unidos, pelos últimos 20 anos, mais ou menos, 20 ou 25 anos, 45 milhões de pessoas deixaram as igrejas evangélicas. 45 milhões de pessoas saíram das igrejas e foram para algum outro lugar. Só Deus sabe para onde. Okay? Mas não somente Deus, porque Deus mostra pra gente o que é. Então Deus sabe todas as coisas, mas Ele ensina para nós o que é. Três lugares que esse povo que saiu foram. E podem ter ido para outros lugares, mas 3 especificamente. Eles deixaram completamente a igreja e não foram para nenhum lugar. 2, foram para o catolicismo, igreja católica. 3, foram para o islamismo. Então nós estamos vendo que o pico da era da igreja, na realidade, alcançou e agora nós estamos numa... Não é necessariamente uma decadência, mas o que nós estamos alcançando é um número completo dos gentios. Que em inglês a gente fala fullness of the Gentiles, ou seja, quando o número de gentios que devem ser salvos baixo esta era da igreja, quando eles são salvos, aí basicamente, pum, acabou a era da igreja, e entra então a 7ª semana de Daniel. Mas nada disso o amilenialista crê, porque ele crê que tudo é alegórico. O pré-milenialismo, ou seja, e eu sou pré-milenialista e pré-tribulacionista, significa que eu creio que Jesus vai voltar antes do milênio, e o milênio são 1000 anos específicos, onde Jesus vai reinar nesses 1000 anos com um cetro de ferro. E eu creio também que Jesus vai arrebatar a igreja, ou seja, a volta de Jesus são em dois passos. Primeiro, o arrebatamento da igreja, então tem a grande tribulação, e a segunda volta completa, se a gente pode dizer assim, ou seja, a segunda fase da volta de Cristo, que é depois da grande tribulação, que ele volta com seus santos, que são a igreja, que participaram da boda do Cordeiro lá no céu. Então, eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Essa é a nossa esperança bendita. Os que morreram em Cristo, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, os que morreram em Cristo serão arrebatados, serão ressuscitados primeiro, e imediatamente depois deles nós subiremos, nós os que estamos vivos. Okay? Paulo ali está falando especificamente a respeito do arrebatamento. Agora, voltando à questão do pré-milenialista, então, basicamente, todo pré-milenialista tem a tendência de ser pré-tribulacionista. Então nós somos intérpretes literais da Bíblia. Agora, se a Bíblia diz algo alegoricamente, nós entendemos literalmente que aquilo é uma alegoria. Mas nós não alegorizamos todas as coisas para satisfazer uma posição teológica. E esse é o problema da igreja presbiteriana e este é o problema da igreja reformada. É por isso que muitos dos brasileiros não entendem, muitas vezes quando eu falo, eu recebo algumas mensagens, mensagens de pessoas que eu conheço e me conhecem pessoalmente, que dizem assim, mas a gente não sabe dessas coisas, a gente não conhece dessas coisas. É porque na teologia brasileira, a ideia de amilenialista, pós-milenialista e pós-tribulacionista domina. Em 1988, quando eu saí do Brasil para vir estudar aqui nos Estados Unidos, estudar teologia aqui nos Estados Unidos, eu era pós-milenialista e eu era pós-tribulacionista. Mas eu desafiei as minhas crenças. Eu busquei saber por que eu estava crendo no que eu estava crendo. E o que eu descobri é que simplesmente eu era como um passarinho, onde eu abria a boca e alguém vomitava dentro da minha boca.
E eu aceitava. Mas ganhando os instrumentos para estudar a palavra de Deus, então foi claro eu descobrir que a milenialista, pós-milenialista, a pós-tribulacionista, ou até mesmo o arrebatamento no meio, que é mid-tribulacionista, no meio da grande tribulação, são questões que a Bíblia não comparte conosco. São posições teológicas criadas para satisfazer o que alguém algum dia no passado entendeu. Eu li, depois que eu escutei o vídeo do pastor Augustus Nicodemos, eu busquei alguma informação. Se você quiser, eu posso mandar a tradução disso aqui para você, mas é do Dr. Thomas D. Ice. Ele é doutor em teologia no Liberty University, que está lá em Virgínia, aqui nos Estados Unidos. Em 2009, ele escreveu um artigo que traduzido significa As teologias antibíblicas do amilenianismo e pós-milenianismo. As teologias antibíblicas. A razão por que ele diz que essas doutrinas, como é a doutrina do pastor Augustus Nicodemos, é antibíblica, é porque elas são baseadas em questões pagãs e em questões gnósticas, e tem até mesmo essa ideia de uma sociedade quase que perfeita, tem até mesmo um tom de socialismo e comunismo. Ainda que os presbiterianos e o pessoal da Igreja Reformada não falaria isso. Mas olha, não teve absolutamente ninguém, deixa eu ler aqui em português, eu tenho a tradução em português, não teve absolutamente ninguém que contradisse o pré-milenialismo até o início do 3º século, quando um cara chamado Gaius lançou o primeiro ataque. Okay? Então, os pais da igreja, e eu sempre me refiro muito a Policarpo, que era discípulo de João, que era discípulo de Jesus. Então as informações que nós temos de Policarpo são informações bem frescas. Mas ninguém atacou o pré-milenialismo, mesmo porque pré-milenialismo era algo normal, era a doutrina da igreja, até o início do 3º século, quando Gaius lançou o primeiro ataque. Gaius é o primeiro registrado na história da igreja a interpretar simbolicamente os 1000 anos. Até então, os 1000 anos eram literais, 1000 anos. O que, se você viu alguns dos meus vídeos passados, você vai ver que os 1000 anos sendo literais tem tudo a ver com a revelação divina em Gênesis capítulo 1 e 2, na criação do mundo, e cada dia, que é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, dá uma referência para nós em relação ao plano de Deus e à história desta terra e desta humanidade. Agora, Gaius, ou Caius, ele basicamente decidiu interpretar simbolicamente. Além disso, depois que ele começou a interpretar simbolicamente, ele viu que tinha alguns problemas na interpretação dele, então ele decidiu rejeitar completamente o livro de Apocalipse, dizendo que o livro de Apocalipse não tinha sido escrito por João, o apóstolo João, mas tinha sido escrito por Cerinto, e não deveria estar no canon bíblico. Okay? Mas mesmo com a aparição de Gaius, o pré-milenianismo ainda era a escatologia da época. Okay? Agora, teve uma pessoa que eu tenho um probleminha com esse indivíduo, que as pessoas basicamente amam, que é Agostinho. Eu tenho um problema com Agostinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão eu leio aqui em inglês e vou traduzindo na minha cabeça. Agostinho. Depois que Gaius tomou essa posição, houve então duas pessoas. Jerônimo, no mundo latino do oeste.
Você tem que se lembrar que leste e oeste, a igreja católica tinha se dividido, e Constantinopla e toda aquela história. Mas Jerônimo e Agostinho, então, começaram a interpretar a Bíblia de acordo com as ideias de Gaius. Deixa eu dizer qual é o meu problema com Agostinho. E eu fui batizado pelo pastor Eurídice Fontes de Queiroz, príncipe dos pastores, back in the day, muitos anos atrás. E ele, quando ele pregava, ele mencionava Agostinho em todas as pregações. E a gente ficava assim, uau, que bonito. Como ele conhece de Agostinho e tudo isso. Até que eu fui ler Agostinho. Até que eu fui pesquisar quem Agostinho era. E eu tenho um problema com Agostinho. Eu tenho um problema com a teologia de Agostinho e eu tenho um problema com o caráter de Agostinho. O impacto dele na igreja cristã, a gente sabe, ainda que ele era um bispo da igreja católica. O meu problema de caráter com Agostinho é o seguinte: Agostinho era padre. Aí ele teve sexo com uma menina da congregação dele. A menina ficou grávida. Ao invés dele assumir a paternidade da menina, ele, como ele fez em muitas outras ocasiões, ele fez um drama, armou um drama completo, e aí então ele pediu para ser transferido para Hippo, no norte da África. Quando ele foi transferido para Hippo, a menina, que deveria ter sido a esposa dele, e o filho dele ficaram para trás. Ele nunca assumiu a paternidade do filho dele. Nunca. Um outro problema com Agostinho é a questão de que ele era um cara meio assim orgulhoso. E ele queria ter a razão, porque ele era o grande Agostinho. E ele basicamente chegou a um ponto que ele fez basicamente o que um pastor, eu não me lembro do nome dele, muitos anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, que era o pastor da Igreja Batista da Vila Mariana. E o pessoal falava assim, para você ir lá escutar esse pastor pregar, você tem que levar um dicionário, porque quando o cara prega ninguém entende, mas fica todo mundo uau, né, erudito. Este pastor, que eu não me lembro o nome, mas mais de 30 anos atrás, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, ele disse assim uma vez: o que os pentecostais fizerem, nós vamos fazer o oposto. Isso não é bem teológico. Isso é uma afronta, sem querer considerar o que os pentecostais estão dizendo e falando. Agostinho basicamente fez a mesma coisa. Agostinho abraçou, para defender algumas posições, ele abraçou o paganismo e ele também abraçou o gnosticismo. Agora, ele escreveu aquele grande livro chamado clássico A Cidade de Deus, The City of God. E ele, nesse livro, basicamente, ele cancela a ideia de uma interpretação literal, especialmente do livro de Daniel e Apocalipse. E quando Agostinho, que tinha uma influência incrível, anuncia esta posição, o que acontece, ele viveu entre os anos 354 e 430, quando ele anuncia essa posição, a ideia de pré-milenianismo vai para baixo, porque é Agostinho, ele está falando. Mas é importantíssimo para ele, e para o povo que pensa como ele, como os presbiterianos e os reformados, cancelarem o texto literal de Daniel e de Apocalipse. Porque lá no livro de Daniel, o arcanjo Gabriel chega a Daniel e diz assim: olha, eu vou te dizer algumas coisas. E as coisas que eu vou dizer a você, Daniel, é para o seu povo. Quem era o povo de Daniel?
O povo de Daniel era o povo de Israel. E se você olha a oração de Daniel, creio no capítulo 7, ele pede perdão por ele mesmo e pela nação. Um detalhe interessante é que existem 2 homens no Antigo Testamento que ninguém põe culpa neles. Ninguém acusa eles de nada de verdade. Existem acusações falsas, que é Daniel e José do Egito. E quando Daniel está orando, creio que no capítulo 7, ele está orando, ele está pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo Israel. O arcanjo vem e fala assim, eu vou te dizer algumas coisas e essas palavras é para o teu povo. E quando o arcanjo Gabriel, então, anuncia a mensagem de Deus, a resposta à oração de Daniel, ele dá a Daniel o que nós conhecemos como as 70 semanas de Daniel, as quais 69, a semana 69 se cumpriu em Jesus Cristo, e nós entramos no intervalo da igreja, que são esses últimos 2000 anos, até que o número completo dos gentios seja completado, baixo a igreja. Essa era se acaba e nós voltamos à semana 70 de Daniel. Ou seja, a ideia de que Israel foi colocado de lado é ridícula. É completamente ridícula. Mas deixa eu voltar aqui. Porque o Dr. Thomas Ice tem algumas coisas a dizer que são muito interessantes. Ele diz assim que Agostinho adotou a interpretação de Apocalipse capítulo 20, que foi produzida por um cara chamado, em inglês a gente fala Tychonius, que foi uma das primeiras pessoas a pegar então essa ideia de Gaius e fazer então uma ideia teológica, que é a ideia do amilenianismo. Deixa eu ver aqui. Então, no livro Cidade de Vida, basicamente o que acontece é que Agostinho, então, apoia essa ideia do amilenianismo ser a verdade. Amilenianismo e pós-milenianismo é exatamente a mesma coisa, basicamente, com a diferença que o pós-milenialista crê em uma conversão massiva da humanidade. E o amilenialista não necessariamente, ok? Deixa eu ver aqui. Existe um teólogo amilenialista chamado, ou existia, Oswald Alice, que ele diz assim, se nós interpretarmos a Bíblia sem filtros, se nós interpretarmos a Bíblia, as profecias do Antigo Testamento especificamente, literalmente, sem filtros denominacionais, nós não temos outra alternativa em dizer que aquelas profecias não se cumpriram e que o pré-milenianismo é ensinado no Antigo Testamento. Então, existe um outro doutor aqui nos Estados Unidos chamado Gerald Stanton, que escreveu um artigo chamado Profecia das Estradas, Highways, Prophetic Highways. E ele faz um sumário, um resumo do que vem a ser pré-tribulacionismo em relação ao amilenianismo e pós-milenianismo. O pré-milenianismo é uma consistente interpretação literal. Considera o pacto que Deus fez com Abraão. Considera que os ensinamentos do Antigo Testamento são literais a respeito de um reino terrestre de Jesus Cristo. Essa ideia do reino de Deus na terra é levada do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus mesmo suporta a ideia de um reino terrenal. A gente vê isso, as palavras de Jesus à igreja de Esmirna. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 20, nós vemos múltiplos casos de ressurreição em adição à ressurreição proclamada por Paulo, apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses capítulo 4.
a, a igreja primitiva, ou não a igreja primitiva, seria melhor dizer a igreja da época dos pais da igreja, antes do começo do século III, a igreja era pré-milenial. O amilenialismo e o pós-milenialismo falham de uma maneira incrível porque estão basadas em ideias pagãs, gnósticas, e como eu disse, por causa dessa ideia de uma sociedade perfeita que é alcançada pela obra de Deus, mas através dos homens, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. O pré-milenialismo harmoniza com toda a Bíblia, e nós não temos que ficar escolhendo o que é literal, o que é alegórico, o que é literal, o que é alegórico. O que é, em questão de gênero, da estrutura gramática, o que é alegórico, nós entendemos como que deve ser traduzido alegoricamente, mas nós não vamos pegar texto aqui e texto ali para fazer desses textos alegóricos para suportar a ideia de que eu sou uma pessoa que sou amilenialista reformado presbiteriano. Então, teria muita coisa a dizer, mas são coisas teológicas técnicas. Mas o que eu tenho a dizer é isso. A posição do pastor Augustus Nicodemos é extremamente perigosa. A posição da igreja presbiteriana é incrivelmente perigosa. A posição da igreja reformada é incrivelmente perigosa. Porque eles não têm ensinado o cristão a respeito do que verdadeiramente a Bíblia diz a respeito de todas as coisas. Soa bem quando eles pregam, mas se você fazer as perguntas difíceis, eles não têm explicação. Eles vão ter que usar de teorias teológicas para poder justificar as posições que eles têm em relação à escatologia. Então, o fato do pastor Augustus Nicodemos ser amilenialista me leva também a pensar, e creio que o Espírito Santo me traz à memória, que a Igreja Católica, além de que necessariamente não se considera amilenialista, pero tem aqueles que se consideram amilenialistas na Igreja Católica, eles consideram que Israel já não é mais o povo de Deus. E por isso, a Igreja Católica é antissemítica. Então, o cuidado que o pastor Augustus Nicodemos tem que ter é de descontar a ideia de que o povo de Deus, o povo de Israel, já não tem mais importância no plano de Deus, porque isso não é verdade. E fazer este comentário pode, na realidade, levar alguns cristãos a olharem o povo de Israel como merecedores deste ataque terrorista. Eu tenho algumas posições fortes em relação à nação de Israel, porque são posições teológicas baseadas em profecias do Antigo Testamento que foram feitas em relação a Israel. Não é porque eu tenho nada contra Israel, mas existem certas profecias que me deixam ver e me fazem pensar que Israel tem um sério problema nas suas mãos, porque Israel negou a Deus. Mas deixa eu dizer isso aqui para você. Você acha que a igreja está bem? Você acha que a igreja de hoje em dia, a igreja do século XXI está bem? Você já parou para dar uma olhadinha no que está acontecendo? Então o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos é que a igreja reformada, a teologia reformada, teve uma ressurgência porque as aberrações que aconteceram em outras denominações são incríveis. Então o povo correu para uma coisa que parece ser mais conservadora. Não obstante, além de parecer conservadora, é antibíblica. É antibíblica. Alguém perguntou qual é a sua religião. Eu creio que a pessoa estava, isso no comentário de um dos vídeos, eu creio que a pessoa estava querendo perguntar qual é a sua denominação. Quando eu nasci, meus pais já iam na Igreja Batista.
Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, São Paulo. Cresci batista. Hoje eu sou batista, além de que eu desafio certas doutrinas da Igreja Batista, não são bíblicas, como diácono, ser administrador da igreja. Aonde está isso? Aonde está isso? Eu desafio a questão de que quando Paulo fala que dentro da igreja existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí os batistas vão dizer assim, mas apóstolo já não existe mais, porque o apóstolo tinha que ter visto Jesus. Paulo viu Jesus? Não, Paulo viu Jesus porque Jesus apareceu para ele quando ele caiu do cavalo. E Barnabé, que é chamado apóstolo também, ele viu Jesus? O sistema de governo da Igreja Batista é uma aberração. É uma aberração. É por isso que os pastores batistas são tão fracos. Porque eles estão nas mãos do povo. Entende? Eles estão na mão do povo. Eles não são líderes. Eles não são líderes. Então, eu sou batista. Mas no Brasil eu já não seria mais batista por causa de algumas decisões que a Convenção Batista fez no Brasil. Então, no Brasil, eu não diria que no Brasil eu sou batista. Agora, antes de ser batista ou qualquer outra coisa, eu agarro minha Bíblia, eu pego minha Bíblia, e eu estudo a Bíblia e permito que a Bíblia diga o que ela tem a dizer. E muitas vezes vai em contra da doutrina batista, certamente vai em contra da doutrina presbiteriana e reformada. Meu conselho a você é o seguinte, como eu disse no princípio, a maneira que você vê o futuro tem um impacto de como você vive o seu presente. Esta guerra de Israel é uma guerra profética. E como eu disse em um dos vídeos anteriores, parece muito que é o cumprimento da profecia de dos Salmos 83. Nós estamos vendo as coisas desenrolarem de uma certa maneira, aonde aqueles salmos parece que está se abrindo, desabrochando diante dos nossos olhos. E se você não crê na esperança bendita do arrebatamento, se você não crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes do milênio, a pergunta é como você está se preparando. E eu faço um desafio para você, cristão. Vai para o seu pastor e pergunta assim, pastor, em um caso de desastre, qual é o plano? Sabe qual vai ser o plano que seu pastor tem e a sua igreja tem? É cada um por si e Deus por todos. Você não tem igreja. Você vai num lugar no final de semana, canta aleluias e amém, lê a Bíblia, escuta uma pessoa falar por 30 minutos e você vai embora. Você não tem comunidade. Você não tem família. Em inglês a gente diz assim, is a country club. A igreja é um clube de pobre. Onde as pessoas vão lá porque elas não podem ir no Ritz-Carlton, elas não podem ir lá no Westin, elas não podem ir no Copacabana Palace. Então elas vão na igreja de domingo e elas se sentem bem. Aí o pastor vai lá e prega uma aguinha com açúcar, muitas vezes insignificante. Mas o povo não é ensinado. O povo também tem culpa, mas o povo não é ensinado. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Os
púlpitos brasileiros tem uma falta imensa de conhecimento. As pregações são fracas, porque os homens pregando são fracos. Eles não são líderes. Eu não sei o que eles são. Minha recomendação para você é a seguinte: busque uma igreja que tenha a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, como o completo conselho de Deus. Busque um pastor que não tem medo de pregar o completo conselho de Deus, não importa a consequência. Busque um pastor que não tem medo da sua congregação. E não tem medo da Bíblia ofender as pessoas sentadas naquele banco. Busque um pastor que permita que a Bíblia diga o que ela tem a dizer, sem os filtros denominacionais, mas simplesmente a perspectiva divina para a raça humana. A guerra de Israel é profética. E nós, cristãos ao redor do mundo, melhor é que nós coloquemos atenção no que está acontecendo. Porque coisas passarão nos próximos dias, semanas e meses, que terá um impacto global, onde o mundo ficará de boca aberta. E se você quer saber o que é, veja o meu próximo vídeo, que eu vou dizer exatamente o que eu creio é a grande possibilidade do futuro da humanidade nos próximos dias, semanas e meses. Meu nome é Sérgio Bento, sou pastor, sou cristão, sou pré-milenialista. Creio em 1000 anos de um milênio onde eu, pela graça e misericórdia de Deus, eu e muitos outros, reinaremos com Cristo por 1000 anos. Eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então o rótulo é: eu sou pré-tribulacionista. Eu creio na esperança bendita, daquela palavra que Deus dá àquela pequena igreja em Apocalipse, uma das 7 igrejas, é onde ele diz: porque você foi fiel a mim, eu te guardarei da hora da tribulação. Então, além de que todas estas coisas estão acontecendo no mundo, eu tenho uma esperança. É a esperança dessa esperança bendita se cumprir na minha vida e na vida de todos aqueles que amam e amam abraçado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você veja o futuro de uma maneira diferente, para que você possa ter ações no teu presente que vão ter um impacto positivo e de honra e glória ao nosso Deus. Pastor Sérgio Bento, PS 82, português.